pode continuar. Vou dar um exemplo para o senhor. A própria revelação, ela orienta você. Eu vou dar um exemplo para o senhor, que eu falei para o senhor, né? Aquele que vencer as minhas obras e guardá-las até o fim. Aí tudo aquilo que é formado pela sabedoria. Simplesmente o senhor dormir à noite. O senhor vai dormir à noite. O senhor sonhar. O seu sonho é envolvido com políticos. Você imaginar todas as coisas que eles falam, o seu sonho vai zerar gastos e vai atender milhares de pessoas. Seu sonho. Tudo que os políticos eles falam, o seu pensamento, o seu sonho vai contradizer o que eles estão falando. O seu sonho vai zerar gastos e vai alimentar as pessoas. Um exemplo, se porventura você usar um dos instrumentos que é mais letal contra a corrupção, que chama-se computador impressora, você sonhou que vai zerar gastos e alimentar as pessoas? Você escreve o que você sonhou, irmão. Você escreve o que você sonhou. Você vai materializar o que você sonhou. Você vai transformar em manuscrito, vai registrar em cartório que é formado pela sabedoria e registra o seu pensamento e o seu sonho. Entendeu? E registra o seu pensamento e o seu sonho. Um exemplo. Quero que construa em minha nação prédios com um exemplo de um pensamento bom e iluminado para atender as pessoas, a humanidade. Quero que um pensamento formado, o Senhor Jesus deu sabedoria a ponto de homens e mulheres plantar até no deserto para alimentar as pessoas. Então a ceia que o Senhor Jesus participou, aquela ceia não é a última ceia, aquela foi a primeira ceia. É um exemplo disso. Aquela é a primeira, não é a última. O senhor acha que Jesus volta? Não, o Senhor Jesus ele sempre esteve aqui. Tem pessoas que infelizmente, Senhor, ele pensa que o Senhor Jesus vai voltar. Ele já esteve aqui, Senhor. O Senhor Jesus, ele escolheu Maria no planeta Terra, Senhor, para as pessoas, os seguidores dele, eles ouviam vozes, eles não viam o corpo nem imagem. Eles não viam o corpo nem imagem, só vozes. Quando o Senhor Jesus foi mostrar para eles, ele escolheu Maria. Foi escolhida para gerar a matéria que eles queriam, a prova da presença do Senhor Jesus. E ela foi escolhida para gerar um filho sem pecado, Senhor. A Maria foi escolhida. Entendeu, Senhor? E ele veio em imagem, ele veio em fisionomia e tudo. Ele deixou bem claro, ele criou a sua semelhança, o homem e a mulher. Ele não criou só o homem e a sua semelhança. A mutação, a transformação do físico da pessoa, com o decorrer dos anos, só 33 anos, foi concluído a imagem do Senhor Jesus, 33 anos. A imagem do homem e da mulher. Tem os cabelos longos da mulher e a barba do homem. Os machistas falam que o Senhor Jesus é a imagem do homem e a mulher, o homem e a mulher é a imagem do Senhor Jesus. A conclusão foi concluída em 33 anos. Os cabelos longos da mulher e a barba do homem. Mas só quem carrega a cruz mais pesada é a mulher. Infelizmente, ela sangra todo mês. Se porventura arrumar um homem que não entende e não conhece a palavra, chega tarde da noite, já tem que levantar de madrugada para fazer o lanche dos seus filhos. Mas tem mulheres que são endemoniadas, né? Que perturbam bastante, né? Não, você vai entender, não. Não? Não. Infelizmente, elas são uma vítima, irmão. Se os homens entenderem as mulheres, eles vão começar a cuidar melhor delas. Tem mulheres que começam chamando o homem de meu bem, meu amor, minha vida, e depois... Sim, eu sei como é que é. Está em Provérbios 29, você vai entender isso aí. Então, um exemplo, você vai sonhar que
que você pode fazer uma reforma agrária moderna. Porque a sabedoria é tão infinita, a ponto, o Senhor Jesus dá sabedoria, dá sabedoria a homens e mulheres a plantar até no deserto para alimentar as pessoas, com a tecnologia e a modernidade. Então, mentira, deixa eu mostrar uma coisa. Então você pega, pode fazer. Vou dar um exemplo. O revolucionário. O Senhor Jesus Cristo foi o primeiro. Pela minha forma que eu observei, eu sou observador. O Ernesto Che Guevara foi o segundo. O Ernesto Che Guevara. O revolucionário Ernesto Che Guevara. Infelizmente, o Ernesto Che Guevara ele não teve os instrumentos que nós temos hoje nessa época atual, nesses anos atuais. Mais instrumentos. O exemplo da ditadura militar, o exemplo disso. Não tinha tantos instrumentos, as pessoas não tinham tantos contatos. Então a pressão, a repressão acontece no centro das grandes cidades. Mas hoje, com os instrumentos que já existem, computadores, formados pela sabedoria, celulares e outros, as pessoas conseguem se contatar e se formar ao mesmo tempo. Infelizmente, a ditadura militar, que foi adormecida pelos militares, que a gente vivemos ainda, nós vivemos ainda na ditadura militar, infelizmente, que foi adormecida pelos militares, pela ignorância, pela repressão, que foi adormecida na época, que acontecia mais no centro, já renasceu, reviveu, Senhor. Eles acordaram, o povo acordou em 2013. Em 2013, o povo tomou consciência, Senhor. É que nem um exemplo, Fênix. É a consciência, é a ressurreição. O pássaro, o Fênix. Vou dar um exemplo para o Senhor, da minha tatuagem, vou dar um exemplo para o Senhor. O caminho, a verdade e a vida. Eu sou servidor. Está escrito servidor. Eu conheço a palavra, graças a Deus. Agnus Dei significa anjo de Deus. Todos nós temos anjo no coração. O Senhor tem, todos nós temos. Tem que germinar esse anjo. Ele vai germinar de que maneira? De que forma que ele vai germinar? Quando você entender, saber interpretar o livro sagrado, o próprio livro sagrado. Então você entender, fazer um trabalho em cima do que está escrito. Pelo que o Senhor está me dizendo, quando as pessoas forem realmente uma imagem e semelhança de Deus, aí o mundo está em paz. É isso? Quando entender, interpretar o próprio livro sagrado, que as religiões não orientam, não ensinam. Sim, eu estou dizendo, eu pergunto para o senhor, pelo que o senhor me falou, quando as pessoas estiverem vivendo as suas vidas. Meu nome é Lúcio. Lúcio? Não, eu estou vendo, Lúcio. Anúncio. Lúcio. Núncio. Isso. Denúncio apostólico. Agora eu entendi, Núncio. Por isso que eu entendi, senhor. O senhor é... O senhor é um cristão revolucionário radical. O senhor trabalha no Hospital Emílio Ribas? Isso. Infelizmente, senhor, a minha família foi destruída na época eu não digo militarismo, mas a mal distribuição de rendas, os militares liderando e dominando. E minha família foi destruída, senhor. Mas não vou falar isso para o senhor. Vou tentar concluir outra coisa para o senhor. Eu vou falar melhor. Esse assunto eu vou manter em segredo, senhor. Família destruída que o senhor fala é o quê? Esposa, filha? Não, minha mãe, minha tia, meu pai. Minha mãe foi estuprada, foi assassinada. Uma família conceituada no Brasil. Muito conceituada. Tanto quanto, talvez, a família Rabelo, por exemplo. E outras famílias conceituadas, Matarazzo. Dá um exemplo do senhor dessa família. Os militares, anteriormente, pelo poder e pela injustiça, eles enriqueciam muito rápido. Então eles queriam dominar tudo.
começaram a fazer ruas com nomes major, eles até ruas tudo com poder de repressão. E tinha família que chama-se, aqui no Brasil, eles tinham empresa na Zona Leste, tecelagem e lojas, R. Monteiro. Era a sua família? Não, o senhor vai entender. Zé R. Monteiro, eles tinham tecelagem na Zona Leste. Zé R. Monteiro. Eles tinham lojas em todo São Paulo, em vários estados do nosso Brasil. Em São Paulo eles lideravam a Praça da Sé, eles dominavam toda a Praça da Sé, senhor. E eles tinham várias lojas. Dois irmãos da família R. Monteiro, o Edson Longo Monteiro Bento e o Edson Longo Monteiro Bento, que pertencem ao Zé R. Monteiro, eles eram donos de Teatro Santana, antigamente, na 24 de Maio, Teatro Santana, Galeria R. Monteiro, centenas de lojas que foram alugadas, senhor. E a família, os netos do Monteiro Bento, a família Monteiro Bento, que é o Zé R. Monteiro, que é o neto do Zé R. Monteiro, eles estão enriquecendo cada dia mais. Hoje, a família deles, pessoas ligadas à ditadura militar, senhor, estão trabalhando na justiça como promotor, estão trabalhando no governo como deputados, eles estão trabalhando na segurança pública, os filhos dos ditadores estão trabalhando nesse setor. O Zé R. Monteiro, eles estão milionários cada dia mais. O Zé R. Monteiro é um exemplo dos filhos do Edson Longo Monteiro Bento e do Laércio Longo Monteiro Bento, da família R. Monteiro. A família é maravilhosa, não podemos generalizar. Mas os dois irmãos, eles cantaram duas músicas. Eles tinham várias lojas ali na José Bonifácio, na região da Sé. Tudo eles dominavam, os R. Monteiros. Lojas e tudo mais. Eles trabalhavam com cachemir, tecidos caríssimos eles trabalhavam. E aí eles conheceram duas irmãs, a Francisca Gastão e a Carmen e a Francina Gastão, os irmãos da família R. Monteiro conheceram. E a Francisca perdeu o seu companheiro, o amante, ela não era casada, a Francisca. Em 1958 ela perdeu o marido dela. E a Carmen e a Francina Gastão perdeu o dela em 59. E as mulheres só poderiam abrir conta em banco, na época, só com o CPF do marido. Infelizmente, quando eram casadas. E as duas, por não serem casadas, elas estavam com dificuldade de abrir conta em banco, de ter liberdade social. As duas tinham dificuldade. Tinham os pais dela para cuidar e os filhos delas para cuidar das duas. Aí elas arrumaram um trabalho de atendente de loja, senhor. Na loja R. Monteiro. O que aconteceu? O Gil Gomes relatou um crime de maneira errada, senhor. Dois crimes de maneira errada. O crime R. Monteiro, que ele relatou nos anos 70, ele relatou errado, senhor. O crime R. Monteiro. Gil Gomes. As duas irmãs que foram assassinadas. Foram duas assassinadas? Duas irmãs que foram assassinadas. Pelos dois irmãos R. Monteiro, o Edson Longo Monteiro Bento e o Laércio Longo Monteiro Bento, elas não eram bailarinas, como o Gil Gomes ele relatou no crime R. Monteiro, que ele relatou o crime R. Monteiro. As duas não eram bailarinas, elas faziam parte, elas eram trabalhadoras que muitas mulheres são. Elas faziam parte do movimento feminista também, elas faziam parte. Infelizmente desconhecida, elas participavam das ações, que muitas vezes elas eram restringidas. Elas tinham que alimentar a família, então elas não participavam muito, mas elas participavam do movimento feminista. O Gil Gomes relatou o crime como que as duas fossem bailarinas, elas não eram bailarinas. Elas trabalhavam de quê? E atendentes de loja do Zé R. Monteiro, porque os irmãos empregaram as duas. Eles prometeram para as duas o céu e o mundo para as duas, eles prometeram as duas. Eu investiguei o crime do R. Monteiro. Eu investiguei. E eles prometeram tudo para as duas. E por que o senhor investigou? Eu investiguei, o senhor vai entender depois. Eles enviaram as duas. Pelo que eu investiguei, pelo que eu concluí, conforme o Gil Gomes relatou o crime, da maneira que ele relatou, estava errado. Vou dar um exemplo para o senhor. Eles, como elas não tinham companheiros, elas estavam com
não tinham liberdade para ter garantia social. Elas não tinham como guardar dinheiro, ter liberdade social. As duas não tinham. O que elas fizeram? Elas confiaram nos dois. E eles começaram a lubriar as duas. Eles lubriaram por quê? Por que eles cometeram esse crime, dos irmãos? O Edson Lobo Monteiro Bento e o Lércio Lobo Monteiro Bento. Porque eles tinham relacionamento mais certo, mais firme em Portugal, na região de onde eles vieram, a família Monteiro. Que é a família ligada ao militarismo, a família Monteiro. Eles tinham um relacionamento sério, mais sério pelo interesse deles. Eles arrumaram trabalho para duas irmãs para querer ter uma aventura na vida deles. Eles prometeram para elas tudo, levaram elas, inclusive, para passear, para conhecer todo o nosso estado. Levaram as duas para conhecer a praia, prometeram e levar as duas a conhecer a Praia Grande. A Francisca Gastão e a Carmen Francisca Gastão, para conhecer a Praia Grande. Chegou na metade do caminho, senhor. Eles pararam na região da Via Anchieta, quilômetro 35,5. Eles tiraram as duas irmãs, dois irmãos, dentro do carro e levaram para o matagal, senhor. Amarraram a Francisca e a Carmen, cada uma numa árvore. Elas foram estufadas e sofreram serviços. Elas foram alvejadas a mais que 20 tiros pela uma. Deu um estado de óbito. Por que fizeram isso? Eu acredito que eles engravidaram elas. Eles acharam que elas iam atrapalhar a vida deles e estragar o plano deles, a vida que eles tinham mais séria. Então eles eliminaram as duas, mataram, assassinaram as duas. Infelizmente fizeram isso. Isso foi em 1961. Isso foi em 1961. 61 não era governo militar no Brasil? Não, já estava em 58, já estava 56, já estava se formando. Já estava, todo mundo andava armado. Já tinha aquele interesse. Mas andar armado, isso é uma coisa normal. Então, normal. Mas as pessoas ligam. Hoje só quem anda armado é bandido. Não, da monarquia para a ditadura, já tinha pessoas já se formando, se cobrindo. Vamos dizer assim. Para tentar ter poder. Já estava formando um poder paralelo à monarquia. Pensamento diferente. Então todo mundo estava armado, todo mundo que era ligado quando passou a ser a ditadura, os militares, eles, filhos de militares, andavam armados. Os filhos de militares, infelizmente. Isso não era privilégio de filho de militar, não? Mas não era privilégio. Mas infelizmente. Qualquer pessoa tinha arma. Infelizmente. Como hoje em dia qualquer bandido tem arma. Infelizmente. Qualquer bandido tem arma. Quem não pode ter arma é um cidadão de bem. Infelizmente, aconteceu isso aí, um exemplo, senhor. Destruíram minha família, senhor. Eu tinha um ódio no meu coração, de vingança. Sim, mas destruiu sua família porque elas duas eram suas parentes. Minha mãe e minha tia. Ah, sua mãe e sua tia? A Francisca Gastão, a Carmen Alfonsina Gastão, filha de R. Monteiro, que chegou no gerador, ela deixou o Nelson Olímpio Masquini, com 5 anos de idade. E o Francisco Gastão com 4 anos de idade. Deixaram. A Francisca Gastão deixou a Maria da Penha Gastão, que morreu em 2000 agora em 2010. Maria da Penha Gastão tinha 9 anos de idade. Maria tinha. Carlos Gastão tinha 4 e o Lúcio Ciccone tinha 5. A minha irmã era já era uma mocinha, então infelizmente ela ficou doente. Ela ficou abalada, porque ela entendia melhor que a gente. Eu não entendia nada. Então eu comecei a entender e hoje eu estou com 58 anos. Infelizmente eu não apaguei também. Então o senhor seria filho do R. Monteiro? Não, eu sou filho das vítimas deles. Das vítimas, mas não deles? Não deles. Eu sou filho da vítima deles. E o seu pai? Vincenzo Braz Cifone. Ele era militar na França. Ele era contra o regime aqui no nosso país. Em 58 ele foi envenenado. Em 1958, meu pai. Ele deu baixa na França, veio pelo Brasil
e abriu um chaveiro na Rua da Quitanda, perto do chão. 55, o chaveiro. Eu nasci em 56. Então, infelizmente, pelo que aconteceu com minha família, eu tive ódio no meu coração. Eu prestei concurso, eu fiz arte marcial, fiz várias atividades para poder tentar me vingar, infelizmente. Estou grande no meu coração, mas aí eu prestei concurso, eu comecei a observar que a polícia, que os militares estavam matando pessoas inocentes, infelizmente. Acontecia muita repressão e opressão, pessoas inocentes morrendo pelo próprio militarismo. Aí eu peguei e me interessei em prestar concurso na própria segurança pública. Eu prestei concurso como inspetor do quarteirão. E também na saúde, em toda a área do governo vai me entrar. Eu queria me vingar. Eu queria entrar na polícia para ser um justiceiro. Já que a polícia estava matando pessoas erradas, eu queria entrar na polícia para matar pessoas certas. Eu queria matar estuprador. Eu queria matar as pessoas que faziam as coisas erradas, as pessoas certas, que faziam coisas erradas. Mas aí, eu acredito que o Senhor Jesus, ele abriu a porta para mim na Secretaria da Saúde. Uma porta mais larga. Então, quando eu entrei na Secretaria de Saúde, no Lugar Saúde primeiro, na Mariana. Aí quando eu 85 eu pedi dirigente para o Emílio Ribas, quando em 85 eu me transferi em 85 para o Emílio Ribas, comecei a ver mais televisão, comecei a ver mais um hospital de isolamento, né? Pessoas terminais, desenganadas, comecei a ver televisão, comecei a entender melhor, comecei a ver reportagem na qual as injustiças eram publicadas. Um exemplo de mulheres que acusavam o seu companheiro de estupro. E eu comecei a ver que elas confessavam que faziam acusação justamente. Eu comecei a entender melhor a injustiça. Elas faziam acusações injustas. Injusta, isso. Eu comecei a ver, não generalizar. Pois é, mas eu notei que o senhor fala muito de que os militares faziam isso ou faziam aquilo. O senhor vai entender isso aí depois no Provérbios 29:4. Que era o líder do Provérbios. E eu, pessoalmente, é uma opinião minha pessoal, eu estou gravando a nossa conversa com sua autorização, que o senhor me permitiu, e veja bem, eu não tenho essa visão de que os militares matavam pessoas injustamente. Não, você vai entender por quê. Eu não tenho essa visão. Eu acredito. Eu acredito que o senhor não tem. Não tenho, porque, veja bem, hoje o que nós vemos no Brasil, nós estamos em 9 de setembro de 2014, nós estamos vendo exatamente a mesma situação que ocorria em 1963, que culminou com o que chamam de golpe militar, em 64. 64? Sim. 64 divulgado. Não, porque o João Goulart ainda era presidente da República e nós estamos aqui numa conversa, num bate-papo. O João Goulart ainda era presidente da República e naquela época, traçando uma analogia, eu lhe diria que a Dilma era a Sininho da época. Também. O senhor concorda? Então ela fazia, só que ela era mais violenta, porque ela pegava em arma realmente. Entendeu? Não, com licença. Eu não posso generalizar nem acusar. Você vai entender por quê. Eu tinha ódio no coração, queria me vingar, senhor. Sim. Eu vou tentar chegar no princípio. Eu falei para você que eu sou cristão, revolucionário radical. Você vai entender por que eu sou cristão. Eu aprendi a perdoar, senhor. Por que eu aprendi a perdoar? Você vai entender isso aí. Infelizmente, eu queria entrar na polícia e botar a pessoa certa, senhor, infelizmente. Hoje eu teria morto, senhor, nessa polícia. Eu teria preso, ou talvez morto. Mas eu entendi, pelo que aconteceu na minha família, pelo que minha família passou destruída, eu passei sofrimento. Onde tem mais necessidade, onde tem a destruição, eu comecei a entender melhor. Me calejei. A verdade, eu comecei a entender melhor as coisas, como as coisas aconteciam. Um exemplo, senhor.
nós aqui todos. Me perdoe, senhor. Eu estou muito estressado. Porque eu sou cristão, você vai entender por quê. Se porventura, senhor, eu queria ter matado, queria ser um assassino, senhor. Mas como eu abri as portas da saúde, senhor, entendeu? Eu comecei a ver mais televisão, eu comecei a ver reportagem, a mídia transmitindo algumas coisas que também tem lógica, vamos generalizar, falar que a mídia não presta, senhor. Entendeu? Aí eu comecei a ver as coisas erradas, eu tinha um exemplo, se porventura faltasse o meu voto, senhor, para generalizar a pena de morte no planeta Terra, senhor, eu ia ser contra. Mesmo o que aconteceu com a minha família, minha mãe, fizeram comigo. Por que eu ia ser contra, senhor? Porque a partir do momento que se porventura fosse a favor, eu entendi, eu conheci a palavra, por entender o que o livro, que a revelação de Provérbios, essa palavra religiosa falam, eu aprendi a perdoar por quê? Eu dei uma freada, me perdoe. Então eu vou dizer para o senhor, por que eu aprendi a perdoar? Porque se porventura fosse a favor, eu entendi claramente que eu ia acabar condenando pessoas inocentes à pena de morte. Eu ia estar cometendo injustiça. Por quê? Porque tem pessoas inocentes presas, senhor, injustamente por falsas acusações. Existem pessoas inocentes presas. Por isso que eu entendi melhor. Porque nós vivemos hoje numa ditadura pior do que maquiada. Porque é uma ditadura maquiada. Então, como que a gente pode mudar isso, senhor? Como a gente pode mudar isso? A revelação orienta a gente, senhor. O senhor pega um exemplo, o senhor, como eu quero construir minha nação, reforma agrária. Eu quero construir minha nação, os prédios focados na reforma agrária moderna com a alimentação hidropônica e orgânica. Para você não ser assassinado, você divulga. Os capitalistas vão ter mais ofertas de produtos, mais produtos para oferecerem e transportarem, para eles ficarem seguros e não vão mexer com eles. Nas observações você coloca. Quero construir os prédios focados na reforma agrária moderna para a alimentação hidropônica e orgânica. Observação lá, os capitalistas transportam, vai ter mais para oferecer, importar e exportar alimentos. Eles vão ficar seguros e não vão fazer a verdade para você. Porque isso é justo. Entendeu? Aí um exemplo. Aí na observação B, você coloca que vai gerar emprego na construção civil, vai gerar emprego na economia, vai gerar emprego na hora de formar o sacolão, na hora de formar o sacolão para alimentar as pessoas, vai zerar invasão e que as nossas florestas sejam destruídas e estendidas, vai zerar. Porque a própria comunidade vai construir prédios. E na observação B, você coloca de que maneira plantar. Na parte de terra, plantar alimentação rasteira. Senhor Nunes, o senhor me perdoa a parte, mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. O senhor já viu que até o Parque Dom Pedro aqui em São Paulo está invadido, é uma favela. Já. Você vai entender isso aí. Mas veja bem, não aceito isso aí. Uma favela que hoje em dia ninguém chama favela, chama comunidade. Entende? Porque existe o tal do politicamente correto. Eu estou gostando de conversar com o senhor, porque, veja bem, a Gazeta do Brasil.com.br, ela tem um nome conceituado. O segundo jornal mais antigo do Brasil. O primeiro se chama Hora. O primeiro era o Diário de Pernambuco, de 1824. Foi a Última Hora, depois. Aí depois foi a Gazeta do Brasil de 1827. Última Hora que relatou o crime da minha mãe. A Última Hora que relatou o crime contra a senhora, sua mãe. Tudo bem. Então veja bem, o que eu quero lhe dizer é que há poucos dias atrás, essa mídia a qual o senhor se refere estava mostrando a população num lugar, numa cidade chamada Palhoça, em Santa Catarina, que estava colocando um pessoal para correr, chamando o pessoal de vagabundo, que o pessoal não queria trabalhar. Por quê? Eles receberam terra do INCRA, numa reforma agrária, só que não era na beira da praia, lá onde é Palhoça. E eles queriam a cidade de Palhoça, onde está tudo bonitinho, eles não querem produzir nada. Eles não querem trabalhar, eles querem invadir terra. E depois que tem um título, eles querem vender e vir para a cidade novamente para fazer outro movimento. Então veja bem, o problema está na base da educação.
Correto. Tá certo? E na base, veja bem, daquilo que é a formação cívica do cidadão. Concordo, senhor. Tá certo? Porque o senhor quer ver uma coisa? A palavra decassegue, ela significa o imigrante de retorno descendente de japonês. Entendi, senhor. Uma palavra só, ela significa tudo isso. Então, o decassegue é o bisneto de japonês aqui que voltou para trabalhar no Japão. Mas isso não é só o japonês brasileiro, o nipo brasileiro, que é descendente de japonês que nasceu no Brasil. O cidadão que nasceu no Peru, no Chile, que também é descendente de japonês e volta para lá, para o Japão, ele é chamado de decassegue. Entendi, senhor. Então veja bem, 98% dos presos no Japão são decassegues de vários países. Por quê? Porque eles não têm a mesma mentalidade que tem um samurai japonês. O samurai, para ele, vale muito mais a honra do que o dinheiro. E já o brasileiro, ele quer levar vantagem em tudo. Não é só o brasileiro, mas o ocidental de maneira geral. Mas o brasileiro, vamos generalizar o povo brasileiro. Por excelência. Não. O brasileiro por excelência. Não. Entende? Porque, veja bem, o senhor é um cidadão diferente, você é brasileiro, você não é igual. O ocidental, eu falei o ocidental de maneira geral, só quer levar vantagem. Não pode generalizar, não pode. Entende? Toda nação tem capitalista, irmão. Mas não é questão de ser capitalista. É um grupo, existem grupos. Não é questão formada. Eu não consigo compreender quando o senhor coloca assim, separando capitalistas. Então, aí do outro lado você teria o quê? Em oposição aos capitalistas, você teria o quê? Não tem oposição ao capitalista. Simplesmente, em Provérbios 29, capítulo 4, está no livro sagrado, Provérbios 29, capítulo 4. Está escrito no livro sagrado, senhor, interpretação minha. Também está escrito. Diz que o líder, quando é honesto, a nação vive na harmonia, na satisfação, na alegria, na tranquilidade. O que é um líder honesto, pela minha forma de observar, senhor? É aquele que aplica tudo aquilo que a sabedoria ensina, que vai atender a população. Esse é o líder honesto. Mas o líder, quando cobra imposto demais, a nação cai na desgraça. Por que ele está em Provérbios 29, o senhor sabe, senhor? Porque o Senhor Jesus caminhava do lado de Herodes. Ele percebia, o Senhor Jesus, quando o povo se sentia angustiado, quando ele era um mau líder. Ele era injusto com a população. Ele cobrava o povo, não ganhei nada, como é que eu vou te pagar? O Senhor Jesus sentia o que ele sentia, Senhor. O Senhor Jesus, ele sentia, veio aqui no planeta, tudo que nós sentimos, o Senhor sente, ele sentiu, Senhor. Ele sente tristeza, ele sentiu tristeza, ele sentiu dor, ele foi julgado como que foi perseguido, julgado como criminoso, o Senhor Jesus. Ele sentiu abandono também, o Senhor sentiu. Por que ele sentiu isso aí? Por que ele sentiu? Porque ele caminhava do lado de Herodes, que era um líder. Que está em Provérbios 29. Mas o governo, quando cobra impostos demais, a nação cai na desgraça. Está aí nos Provérbios 29, senhor. O lado de Herodes ou ao lado de César? Não, o Herodes era o que cobrava impostos. O Herodes. Era César? Não, Herodes. Está no Provérbios, no Sagrado 29, capítulo 4. O senhor Herodes está escrito. O que é o líder honesto, senhor? É aquele que aplica tudo que é ensinado pela sabedoria, que vai atender a população. Esse que é o líder. Esse é socialista. É um líder socialista. Aquele que aplica tudo que é ensinado pela sabedoria, que a pessoa fica satisfeita, tranquila. Se cobrar imposto demais, se for mau líder, é um exemplo, aquela frase que o Senhor Jesus fala, que ele falou, que não adianta acumular riqueza que será saqueada pelos ladrões, ele não generalizou essa frase. Ele disse para Herodes, os maus líderes, os maus governantes. Ele não disse para pessoas de bem, os capitalistas que trabalharam, para pessoas de bem que conquistaram as coisas boas. Ele disse para aqueles que são maus líderes, que não sabem liderar. É isso, ele não generalizou. Mas por que a palavra Apocalipse foi generalizada, a palavra Apocalipse? Para dividir os pensamentos, Senhor. Para as pessoas pensarem diferentes. E o capitalismo, de maneira errada, sem socialismo, liderar de maneira errada, destruir. Mas aí não seria sem humanitarismo, em lugar de socialismo? Não. Não seria o capitalismo sem humanidade, sem humanitarismo? É
o sem a socialismo. preocupação humana. Não. O capitalismo O selvagem. verdadeiro socialismo, ele preserva. Porque essa toda a palavra criação. socialismo, ela nasceu depois que Karl Marx e Engels traçaram o Manifesto Comunista, que foi usado depois por Stalin, que fez a revolução na Rússia, iludindo os bobos, derrubando os czares que eram corruptos e se transformaram nos neo-czares, os novos czares, como o senhor vê atualmente, porque, veja bem, quando existia a União Soviética, a Rússia mandava em todas as outras republiquetas. Inclusive a própria Ucrânia, que hoje é livre e fica gritando. Então, veja bem, naquela época, um dos últimos governantes da União Soviética se chamava Leonid Brezhnev. E o Brezhnev tinha um filho que era que nem um filhinho de um certo político aqui da América Latina, que trabalhava num zoológico ganhando R$1.500 e hoje é dono de fazendas, frigoríficos, companhias telefônicas e outras coisas mais. Então, veja bem, ele tinha carros, inclusive americanos. O carro da moda na época era o Mustang americano. Só o Mustang americano ele tinha 5 na garagem. Um de cada modelo, um conversível, um outro, um vermelho, Mustang cor de sangue, que existiu uma dupla de cantores brasileiros, os irmãos Paulo Sérgio e não sei o que, Vale, Paulo Sérgio Vale. Eles fizeram uma música Mustang cor de sangue. Então, veja bem, como é que o senhor me explica? Então isso não é socialismo. Porque, veja bem, e continuam eles, aqueles que o senhor chama de capitalista, numa cúpula, com muito dinheiro e distribuindo miséria. Onde o senhor trabalha, por exemplo? Um exemplo. Não, eu trabalho para Deus, eu tenho um sócio, Deus. Graças a Deus. Eu tenho um sócio, Deus, eu trabalho para mim mesmo. Vou dar exemplo das mídias. Vou dar exemplo da mídia. Vou generalizar, sem ofender. A mídia que o senhor fala é a imprensa, a televisão, os jornais, esses grandes conhecidos. Porque a Gazeta do Brasil também é mídia. Eu sou livre pensador. Ah, eu sou livre pensador. Eu sou. O senhor deu essa... Deu pro senhor. Eu sou, e por isso que a Gazeta do Brasil, o nosso slogan é a marca da verdade. Verdade. Certo? Porque, por isso que eu fiz questão de gravar, porque o senhor é uma pessoa, vamos dizer assim, comum, e me chamou a atenção a maneira como o senhor se expressa, seu Núncio, funcionário do Hospital Emílio Ribas, um funcionário público, me chamou a atenção a maneira como, quer dizer, eu entendi as suas colocações todas. Eu só não entendi o fato do senhor. Eu só não entendi. Agora. O Provérbios 29, capítulo 4, meu líder. Provérbios 24. Sim, agora você vai entender. Em Provérbios 30 tem algo escrito. Em Provérbios 30 tem algo escrito que há coisas que o mundo não pode suportar. Não, mas o Provérbio 29 já mostra tudo, verdade? É o equilíbrio, o senhor vai entender, senhor. Porque, se eu permitir, se o senhor permitir. Então diga, por favor. O senhor tem a sabedoria adquirida, que eu não tenho. Eu não tenho nada assim que o senhor tem, a sabedoria adquirida. O senhor me deu entender, você dá a entender a divina, senhor. Não adquirida que o senhor tem. Infelizmente eu não tenho. Provérbios, que é o líder. O senhor corrigir, equilibrar o provérbio, dirigir a sua própria vida, reger, dirigir a sua própria vida, a resposta está na revelação. Usar os instrumentos, tomar para a sabedoria, computador, fazer ordem de serviço. É um exemplo. O título do documento, do seu sonho, que vai zerar gastos, você põe ordem de serviço, porque você paga o imposto, você é o patrão. Você vai protocolar para onde os representantes, os líderes representam a gente, para eles fazerem o serviço. E eles vão ter que responder. Você não procura deputado, chefe, encarregado, ninguém. Procura o setor de protocolo, onde os humildes procuram. Você vai protocolar, vai chegar na mão das pessoas que estão lá em cima, já protocolado, vai virar processo. Eles vão ter que responder para você de 15 a 30 dias para você. Você vai zerar gastos. Eu posso dizer para o senhor com toda certeza. Aí depois o senhor pega, depois o protocolo que ele representa, o senhor protocola também para divulgar na Rede Globo, para divulgar na SBT, para divulgar na Cultura. E eles também vão ter que responder para você por que não divulgaram. Se eles não divulgarem, você vai pôr na rede social, na internet, você vai mostrar para a população quem que são também as emissoras que estão representando a população. Mas eu faço isso.
Eu sou um jornalista do número do meu rei. Sou livre, sou um jornalista livre. E eu vou focar para o senhor aqui. O senhor já viu o que eu tenho na mão aqui, na mão esquerda? O livro sagrado. Eu vou focar no livro sagrado, Provérbios 30, certo? Então, o senhor vai poder reger os líderes e fazer eles para atender a população através de processo. Ó. O senhor sabe que o único que reencarnou, que ressuscitou em corpo, quem foi? O Senhor Jesus. O senhor acredita na reencarnação? Provérbios 31, versículo 22, aliás, versículo 21, começa a dizer o seguinte: por 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 que não pode suportar. Versículo 22, pelo servo quando reina, e pelo tolo quando vive na fartura. Não entendi. Por 3 coisas se alvoroça a terra, se agita a terra. E por 4 que não pode suportar. Quais são as 4 que não pode suportar? O servo quando reina, o tolo quando vive na fartura, pela solteirona quando casa, e pela serva quando fica herdeira de sua senhora. Nossa, não pode. Então isso aqui é Provérbios 31. Então pelo servo quando reina. Então veja bem, o senhor acha que o servo quando reina, ou seja, um servo qualquer que se torna rei. Não. Tá certo? Não. A terra se alvoroça. Não. Infelizmente o livro sagrado, senhor, o Senhor Jesus, ele quis fazer as coisas iguais. Ele quis fazer com que as pessoas falassem o mesmo idioma, senhor. Tem pessoas que o senhor falou assim. Ele quis que as pessoas fossem civilizadas, humanizadas, amasse o próximo como a si próprio, e não ficar levando vantagens imorais que prejudicam as pessoas, que prejudicam o próximo. Eu costumo dar exemplo quando estou falando a respeito de política, quando é minha vez de falar, e os vídeos que eu posto são sempre eu conversando com alguém, como alguns programas de televisão aí, televisão aberta, que as pessoas... Aberta entre aspas. Entre aspas, sim, aberta porque todo mundo tem acesso sem pagar. Eu vi que estão passando. Então veja bem, tem uns programas de entrevista, né? Hoje o entrevistado de hoje é fulano de tal, aquela coisa. Então eu gosto de entrevistar e dialogar com as pessoas. Aí eu emito a minha opinião. Então veja bem. Você estende ela. Estendo. Você estende, você renova e formaliza seus próprios pensamentos, faz um trabalho em cima do que você mesmo. Então o servo, quando ele reina, é aquela velha história de quem nunca comeu mel, quando come se lambuza. Entendi, tá certo? Entendi, senhor. Então veja bem, e eu quando falo de política, eu costumo dizer o seguinte: eu aprendi nos mandamentos da lei, que em Mateus 5,17, e Oxo, que é Jesus, como o senhor fala, ele veio e disse: se vós cogitais em vossos corações que eu vim para abirrogar a lei, enganais a vós próprios. Eu não vim abirrogar a lei e nem os profetas, senão mais fazê-la cumprir, até que tudo passe, e não se moverá um tio nem um i da letra, até que tudo passe da lei. Então veja bem, então ele deixou isso bem claro. Ele não veio mudar a lei, senhor. Veio mudar. Então a lei é ama o teu próximo como a ti mesmo, é não furtarás, é não matarás, correto? Isso é lei, está escrito. Um exemplo, senhor. Tá certo? Agora veja bem, a lei primeiramente ela foi escrita nas pedras, e ele veio para tentar escrever isso no coração dos homens. Mas está no meu coração, senhor. Aí é que está. Então veja bem, então um cidadão, quando o senhor vê que está anunciado ali numa determinada loja, e eu não tenho por que não citar nome, se alguém disser que eu fiz comercial, fiz gratuitamente. A Gazeta do Brasil é minha, então o blog é meu, o site é meu, eu faço o que eu quero. Então veja bem, é o instrumento que o senhor está usando, é um instrumento que eu uso, exatamente, para mostrar as coisas claras e cristalinas. Claro, é meu hobby, inclusive, eu não faço isso para ganhar dinheiro. Então veja bem, quando a Casas Bahia anuncia um computador por R$700,
E mas orienta como usar, orienta como manipular. Veja, e ele vende a 10 prestações de 70, em 10 vezes. Um computador, uma unidade. E depois tem gente que trabalha em governo que compra para o governo 100, 200, 400, 500 computadores iguais, com a mesma configuração, por 5 mil reais cada um. Então, um cidadão desse, ele está fazendo o quê? Não furtarás, não roubarás. Ele está roubando. Então, quando ele rouba, esse dinheiro está fazendo falta para aquele miserável que o senhor disse que trabalha lá no Hospital Emílio Ribas. Esse dinheiro está fazendo falta para aqueles pacientes que estão lá no Hospital Emílio Ribas. Agora eu vou dizer para o senhor, Tá que eu entrei no sistema que chama-se governo para fazer a coisa certa, senhor. Infelizmente é o sistema certo que tem pessoas erradas. Infelizmente tem pessoas erradas. Infelizmente, senhor. Eu trabalho certo no sistema certo. Estou sofrendo assédio moral no Hospital Emílio Ribas, tem processo. Infelizmente eu estou pegando cópia, eu tenho bastante informações, material para poder posteriormente levar ao Ministério Público. Eu tenho isso aí, senhor. Mas o Ministério Público, olhe bem, esse vídeo vai ser postado na Gazeta do Brasil, no YouTube. Daqui a uns dias, quando o senhor procurar, o senhor vai achar. O senhor pode colocar lá no Google o seu nome. É Núncio de quê, seu nome? Núncio Sinfoni. Sinfoni. Com um F só, um N só? C-I-F-O-N-E. Tá, N-E, tá. I, não. I. Dá um exemplo pro senhor. É que, nossa, eu me atrapalhei um pouquinho, você me perdoe. Infelizmente, senhor, eu trabalho no Hospital Emílio Ribas. Felizmente eu trabalho no Hospital Emílio Ribas, felizmente. Eu vou fazer, como existem instrumentos, como o senhor está usando instrumentos para divulgar, fazer um trabalho, eu vou mostrar, explicar para o senhor que eu vou fazer denúncia. Estou fazendo denúncia já. Eu faço diariamente e vou lhe dizer uma coisa, eu lamento muito. Se porventura você estiver registrando, eu vou dizer para você que não existe socialista no país por enquanto, senhor. Qual o motivo? O socialista é aquele que aplica tudo que é ensinado pela sabedoria, que vai atender a população. Esse que é o socialista, senhor. Então, isso eu chamo de humanitarismo e moral, civismo. Porque, veja bem, como eu lhe disse aqui no meio da nossa conversa, conversa com Léo Santos, é isso aqui. Então, veja bem, eu lhe falei que no Japão, a mentalidade no Japão... Não, senhor, você vai entender, ó. Que infelizmente as coisas de primeira, vamos se ligar a pensamento de gentalha. Eu chamo de gentalha. Pessoa ligada a partido político é gentalha para mim. O povo não tem partido. O povo não é partido. O governo é a população. Não são líderes. A população que governa, senhor. Para eles se reger, eles têm que entender a palavra. Usar os instrumentos que o senhor está usando para mostrar as coisas. Ele tem que formalizar o pensamento, as coisas que vai fazer a graça, que vai fazer, que vai atender. Eles vão em processo de tal forma que os políticos não vão ter como responder. Eu vou ter que explicar por que ele não vai ter que fazer aquele serviço, sendo que vai zerar gastos. Não, isso que o senhor acabou de falar, que o povo não tem partido, está muito claro desde o momento em que há tantas alianças espúrias. O senhor vê um cidadão de um partido fazer aliança com outro. O senhor vai divulgar, o senhor é o primeiro cidadão que vai o senhor vai incentivar as pessoas a tomarem iniciativa. Porque hoje em dia as coisas de primeira necessidade da população, as pessoas ligadas a políticas, que acharam que tinham poder, transformaram em patente as coisas de primeira necessidade da população. O próprio Código Penal mostra que as coisas de primeira necessidade, se for patente, seria crime de peculato. É a flutuação indébita. Sim, mas o que foi transformado em patente? Me diga. Saúde, educação e segurança. É um exemplo. Como que eles fizeram para transformar em patente a saúde, a segurança e a educação? Posso falar para o senhor como eles fizeram? Sim. Congelaram o salário básico. Congelando o salário básico, se o senhor fez faculdade, o senhor pagou milhões para adquirir a sabedoria adquirida que o senhor tem,
o senhor vai querer servir a população com os seus conhecimentos, com a sua sabedoria? Você vai falar, vou entrar no serviço público, vou entrar no governo para servir pessoas das comunidades ou favela. Aí quando o senhor se dirigir até um recursos humanos, no RH, quando a sua carteira profissional, com os seus conhecimentos, com a sua sabedoria, para atender a população com mais amor, com mais doçura, o senhor não vai acabar nem. O senhor vai quando o senhor tomar conhecimento do salário base, está conhecendo. Vou dar um exemplo para o senhor, o salário base do professor não chega a R$200, senhor. O salário base do pessoal da segurança não chega a R$500, a R$800, R$600. Se o senhor tem os conhecimentos que o senhor tem, a sabedoria que o senhor tem, que o senhor adquiriu, pagou, suou para pagar, para adquirir sabedoria, se o senhor quiser aplicar, o senhor não vai sujar a sua carteira profissional com um salário base que a Constituição não permite. Não, eles não me deixam nem entrar no serviço público. O salário base não chega no mínimo. No meu caso, eles não deixam nem eu chegar ao serviço público. O salário base não chega ao mínimo, não chega ao salário mínimo, senhor. Então, se o senhor tem medicina e outros conhecimentos, o senhor não vai querer seguir a população, porque o salário base está congelado. O governo, os juízes deixam rolar as pessoas ligadas ao acredito eu que judiciário e o legislativo, eles deixam rolar e a justiça, por quê? Porque eles veem o integral, o salário integral, o integral dá R$2.000, R$1.500, mas o base fica ali, naquele valor congelado que é para as pessoas não ter pessoas mais inteligentes para servir. É uma forma de deixar as portas de pessoas mais sábias para atender a população. Então as pessoas vão acabar indo para outra nação, outros países, não vai querer atender naquele país. Então, como se todos estivessem combinando, senhor, cada um foge do seu. Então, mas qual era a denúncia que o senhor ia? A denúncia é sobre transformar em patente, o salário base. Eu tenho como comprovar para você, está aqui. Eu tenho 33 anos de Flamengo Ribas. Meu salário base é R$400, R$425,25. O seu salário base? É. Não acredito. O senhor tem um contra-cheque aí? Não acredito. Aqui, senhor. E eles ficam simulando que estão incorporando o salário, mas o base não aumenta. Eles simulam que estão incorporando para tirar mais ainda, debilitar aqueles que também estão servindo. Está aqui, senhor. Vamos ver. No momento, o senhor Núncio está apresentando o demonstrativo. Deixa eu segurar. Dê licença. Governo do Estado de São Paulo, demonstrativo de pagamento. Aqui. O juiz não mostra, ninguém mostra a verdade. Eles... É o salário base, senhor. Toda a saúde, eles transformaram em patente. O que eles fizeram com a vida, com o que eles fizeram com o projeto, os conhecimentos de sustentabilidade, vida autossustentável e projeto autossustentável, transformaram em patente, senhor. Isso é crime contra a humanidade. É como se tivesse jogado uma bomba em Hiroshima, senhor. Isso é crime contra a população. É como uma divulgação, uma publicação enganosa. Entendeu, senhor? Sim, sim. Eles simulam a incorporação e vão tirando. Mais ainda, quando você se aposentar, você se aposenta com 30% a menos. Tá aí, senhor. Então aqui tem os vencimentos 466,25. Esse é o vencimento. O salário, na verdade, é esse, é o básico. Aí o resto é gratificação, vantagem, adicional, sexta parte, adicional de insalubridade. Eu tenho 33 anos de serviço, senhor. Isso realmente é imoral, né? Infelizmente, senhor. Ó, sindicato não divulga, senhor. Sindicato, associação. O Hospital Emílio Ribas não tem associação mais. A associação do Emílio Ribas, ela foi extinguida, senhor. Ela foi desligada, não existe associação. Sindicato, centro de saúde nem entra lá dentro. Este documento aqui, que o senhor está mostrando, é pagamento de 5 de outubro de 2012. Não, mas é até igual, não mudou nada. Esse aqui é de 2012.
ver isso aqui, peraí. Esse aqui é de 2012 que o senhor me mostrou. Como que é isso aqui, né? É o do seu óculos, do seu óculos. 2014, não é isso aí? Ah, sim, esse aqui é a folha normal, fevereiro de 2014. Mesmo salário, senhor, não mudou nada. Está muitos anos transformado em patente, congelado. Salário básico, 466. Não minto pro senhor, não tem motivo para mentir pro senhor, para ninguém. É, esse aqui é de fevereiro de 2014. É, pra o senhor ver, tá a mesma coisa, senhor. Não deu nada, senhor. O sindicato não divulga isso aí, senhor. Nem sindicato, nem associação. Antigamente o sindicato falava de autonomia salarial. Esse aqui período. Fevereiro de 2014. É realmente um absurdo. Então, senhor, o senhor está registrando. O senhor, aqui está dito que o senhor é um funcionário estável. Lei 500. Lei 500 de 1974. Não tem fundo de garantia, não tem o PASEP, não tem nada. Bom, PASEP o senhor tem. Agora que tem, mas não tem fundo de garantia, não tem nada. Bom, isso aqui faz parte da conversa com o Léo Santos em Gazeta do Brasil. O senhor vai entender por quê? Não só o Brasil, mas o mundo vai tomar conhecimento disto. Então, para isso, liderar a humanidade. Nós estamos postando as coisas de primeira necessidade da população, eles querem transformar em patente, eles não querem dar o que é de direito. Eles respeitando os direitos da população, a criminalidade zera automaticamente. É só aplicar tudo que é ensinado pela sabedoria. A criminalidade zera, senhor. Está aplicando pela sabedoria, eu concordo com o senhor. Centenas de alternativas sustentáveis que existem no planeta. Ela começa... Ela zera a construção de hidrelétricas, zera a invasão de florestas, porque a partir do momento de construir prédios por causa da reforma agrária, a população não vai invadir e estender a invasão e destruição das florestas, senhor. E se existem centenas de alternativas de energias, vou dar um exemplo para o senhor. Se porventura fizesse uma ordem de serviço e protocolasse onde estão representando a gente, para eles instalar numa comunidade, ou num município, num bairro, um equipamento num tamanho suficiente para atender milhares, para que construir casas, cada casa com seu equipamento? Fala para mim. Energia solar. Fica caro. Energia solar é um exemplo. Fica caro. Por que fica caro? Porque cada casa não precisa fazer isso. Pode sair zerado, barato. Por quê? Construa uma casa força, que nem Eletropaulo, uma casa chefe, junto com a casa força, o tamanho suficiente do equipamento para alimentar milhares. Não precisa fazer cada casa para o seu. E junto com esse equipamento, senhor, pode construir uma zeladoria para zelar pelo equipamento, preservar, juntamente uma guarda municipal e da polícia militar, porque ao mesmo tempo que preservar da segurança, vai dar segurança para a população, vai atender. A população civilizada não necessita nem de polícia nem de guarda, ela mesma se guarda. Então, vai se desligar do sistema corrupto que chama-se Eletropaulo, senhor. Vai parar de construir hidrelétricas. O senhor entendeu, senhor? Nós temos que cobrar. O verdadeiro socialista é aquele que cobra, senhor. Aquele que passa que seja aplicado, senhor. Senhor Núcio, nós já temos mais de uma hora gravando e eu lhe agradeço a oportunidade. De trazer a conversa com o Léo Santos. Com o senhor, a de hoje. Senhor Léo, se o senhor orientar a população. Eu só não concordo com o senhor e gosto de deixar isso bem claro. Primeiro, eu acho que nós não tivemos uma ditadura. Segundo, eu acho que essa distinção, uma liderança de maneira errada. Mas não, para o momento era aquilo, ou então estaríamos muito piores hoje. Assim como hoje o senhor está vendo que o país está caminhando para uma situação como está a Venezuela. A Venezuela já falta pão, já falta medicamento AS, ácido acetil salicílico.
A Venezuela já falta óleo de soja para fritar ovo, já falta ovo. Venezuela não tem mais nada. Senhor,